Olá, amigos, boa noite. Em nome do SEVA, com os companheiros de jornada, aqui estamos para realizar mais um trabalho doutrinário, sendo que aqui para nós é a primeira vez e nos sentimos muito felizes com o convite, porque é uma maneira de nós darmos continuidade a esse trabalho doutrinário que já faz parte da nossa vida e que por questões da pandemia tivemos que interromper, mas que bom que existem as redes sociais, o trabalho virtual, para que nós não interrompamos. Somos iniciantes nesse processo e por isso eu peço a vocês desculpa qualquer falha, porque na verdade nós somos semi-analfabetos digitais e estamos engatinhando para dar passos largos e quem sabe um dia conseguir alçar voo. Porque a pandemia nos trouxe muito ensinamento, muito aprendizado, muitas mudanças, que nós precisamos aproveitar esse momento sabático para fazer essas mudanças nas nossas vidas. Meu nome é Célia Queiroz, para quem não me conhece, tenho uma militância já no movimento espírita há muitos anos e gosto desse trabalho doutrinário, porque é uma maneira que a gente tem de continuar estudando, porque como eu digo sempre, quando a gente estuda para os outros, em primeiro lugar, somos nós a aprender. E com isso a gente mantém a mente acesa, os ensinamentos sempre vivos, para que nós possamos dar continuidade nessa transformação moral que é tão importante para as nossas vidas, nessa caminhada evolutiva. O tema de hoje é primavera em nossas vidas. Então, eu achei interessante, quando eu coloquei para nossa colega, porque é um momento do ano onde existe um equilíbrio da natureza. Todas as estações do ano são importantes. Na verdade, cada uma tem a sua característica e os 4 ciclos indicam pontos de mudança da energia da natureza no mundo que nós estamos e em nós próprios. Reparem que no inverno todo mundo fica mais recolhido. Quem passa muitos meses do inverno, como na Europa, acaba ficando mais triste, mais depressivo, porque não vê a luz do sol. Nós aqui no Brasil não temos tanto, aqui no Nordeste principalmente, não sentimos tanto essa mudança de inverno para verão, somos privilegiados, que às vezes nós temos um inverno onde o sol é constante, onde apenas a chuva interrompe alguns dias, mas nós não sabemos o que é 6 meses sem ver a luz do dia, sem ver o sol. Isso não acontece conosco. Mas a primavera é um momento mágico, porque é o momento do equinócio, é o momento do equilíbrio das forças da natureza. Como dizem os orientais, o yin e o yang estão equilibrados. O dia e a noite têm o mesmo tempo. A primavera é o começo de um novo ciclo, que representa o fluxo das estações e as fases da lua afetam a vida no campo, no nosso ânimo e no nosso nascimento. Quando eu era menina, meu pai sempre dizia que eu era de lua. E eu achava graça, porque eu com 10, 12, 14 anos, gostava de ler, gostava de estudar, gostava de ouvir música. E, de repente, dava aquela veneta, ia para a cozinha, areava tudo, fazia biscoito, fazia bolo para o café, fazia pão, vendo que daí já estava desde cedo a formação dessa pessoa que um dia ia trabalhar com alimentos. E aí, meu pai dizia assim, essa menina é de lua, não quer fazer nada, só quer ficar de preguiça, lendo e ouvindo música. Um dia dá uma louca e levanta, vai fazer tudo que não faz no mês, faz num dia só. É porque a lua realmente interfere na nossa vida. Vejam que interfere no parto dos animais, no parto das mulheres, nas marés. Então, a natureza interfere muito em nossa vida. E no período da primavera, é preciso que a gente regue o nosso jardim, plantar sementes novas para esse processo de renascimento. E essa primavera, mais ainda, mais diferente do que as outras, porque é uma primavera em plena pandemia, tentando sair da pandemia, mas ainda estamos com as devidas medidas de precaução, em casa, de máscara, sem poder estar em confraternização com a família, nos aniversários. Então é um momento muito nosso, é um momento de mergulhar dentro de nós, pesquisar os sonhos da infância, o que nós gostaríamos de ter feito que não fizemos,
as coisas que deixamos para trás, rever tudo isso e buscar essas sementes adormecidas para plantar, ou aquelas que plantou e não deu certo, renascer das cinzas, replantar, fazer novos projetos, porque aqueles que têm sonhos, que buscam realizar seus sonhos e seus projetos, mantêm sempre uma mente ativa e, com certeza, se livra do Alzheimer, porque, na verdade, esse processo de criatividade, de transformação, vai fazer com que você busque na sua alma aquilo que você tem para se realizar e até encontre o seu propósito de vida, que muitas vezes os anos vão passando, 30, 40, 50 anos, e você ainda não encontrou o seu propósito de vida. Aproveite esse momento de reclusão, aproveite esse momento sabático, aproveite a primavera, pegue novas sementes e coloque na sua vida, plante, para que você possa realizar. Talvez alguém diga, como eu que estou com 73, diga assim, mas o que é que eu vou fazer agora? Eu já estou com 60, com 70, com 80. Nunca é tarde para você realizar sonhos e plantar novas sementes. Mesmo que os projetos que você faça, as sementes que você planta, não seja você a colher os frutos, não importa. Seja um semeador de tâmaras, porque ele planta e geralmente não é ele quem colhe os frutos, porque levam muitos e muitos anos para que o pé de tâmara dê frutos. Não importa. Plante, semeie, abra caminhos, abra picadas de estradas luminosas para deixar iluminada para quem vier depois. Durante o equinócio, a primavera, ela guarda a força do dia e da noite iguais. São 12 horas para um, 12 horas para outro. Devemos nos integrar conscientemente à Mãe Terra, que todo ano renova seu ciclo de nascimento e ressurreição, muito favorável a novos inícios. É assim que nós devemos ver esse início de primavera, que foi há poucos dias, e prosseguir na nossa jornada, esquecendo o passado, as dores, as lamentações, a falta de diálogo, os problemas ocorridos. Aproveite o dia de hoje, faça essa reflexão, pegue o telefone, ligue para alguém com quem você teve um desentendimento, ligue para aquele familiar que há muito tempo você não se conecta, para um funcionário que está afastado nesse período, e abra o seu coração, faça propostas de amor, de união, de renovação, que você ele não aceitar, problema dele. Você vai fazer a sua parte, você vai dar o pontapé inicial e vai libertar seu coração dessas amarras do passado. Na primavera, a primeira manifestação da energia vital é o nascer e brotar da vegetação. Trata-se de um momento de prosperidade e de crescimento. Então, dentro de você também, essa prosperidade pode acontecer. Não importa o que não deu certo, não importa as ideias que você fez e que foram insucessos. Se nós não tentássemos 1000 vezes, como Thomas Edison fez, nós não teríamos a lâmpada, nós não teríamos os automóveis da Ford, nós não teríamos os aviões, porque todos foram resultados de tentativas, ensaio e erro. E até o momento que chegou a hora da prosperidade e do crescimento. Quem sabe não é agora a sua hora de aquela semente que você plantou e não deu certo, corrigir aquilo que foi errado e fazer de novo para que desse certo. Os xamãs fazem um trabalho muito bonito celebrando a Mãe Terra, honrando os espíritos da natureza e abençoando aquele momento sagrado. Significa a duração da noite e do dia em igualdade de proporção. Então faça também uma disciplina na sua vida de dividir os seus horários, horário de descansar, horário de se alimentar, horário de meditar, horário de fazer as suas tarefas, de bordar, de costurar, de pintar, seja o que for, de escrever. O importante é que você procure manter o equilíbrio, ao invés de ficar o dia inteiro no celular, respondendo mensagens, falando nas redes sociais, vendo a vida dos outros. Equilibre o seu tempo, aproveite melhor, até que seja nas redes sociais, mas procure os canais que têm boas informações, bons vídeos,
porque eu estou tendo uma oportunidade única na minha vida que eu nunca tive, porque trabalhando com eventos, eram semanas exaustivas de trabalho, varando a noite, a sexta, o sábado, geralmente, que é quando todo mundo faz festa, era o tempo que eu mais trabalhava, e amanhecia o dia, ia dormir 5, 6 da manhã. Então hoje eu estou tendo dificuldade para disciplinar, para conseguir dormir cedo. Deito 9, não consigo dormir antes de meia-noite. Rolo na cama, vou para lá, mas aproveito para pensar, para refletir, para ler um livro, para meditar, para criar novas disciplinas para um corpo velho, cansado de 55 anos de trabalho com evento, com alimentação, que precisa criar novas regras, novas diretrizes. Então, a primavera é esse apelo para nós, a primavera em nossas vidas é a gente conseguir criar novos métodos de trabalho, novas disciplinas, plantar novas sementes e florescer. Daqui a uns anos lembraremos dessa pandemia com gratidão, porque diremos assim, foi na pandemia que eu tive a ideia de fazer isso ou aquilo. Foi naquele momento de reclusão, quando eu não podia estar com meus familiares, quando eu não podia estar fazendo aglomeração, quando eu não podia estar nos shoppings passeando, que eu me encontrei comigo mesmo e me encontrei com as minhas ideias, com o meu propósito de vida. Porque tudo aquilo que nos provoca dor, inquietação no momento, é para a gente fazer um freio de arrumação, parar, observar o que é que eu estou precisando mudar em minha vida. E quando reconhecer o que é, tentar. Se não deu certo, faz de novo a pergunta. Porque nenhum de nós está sozinho nesse mundo. Todos nós temos um céu de testemunha para nos acompanhar. Temos os nossos ancestrais que já viveram as experiências e que já deixaram o seu registro na nossa formação, como dizem os entendidos de energia quântica, nos nossos campos morfogenéticos. Está um pouco de cada um deles. Então, quando nós nos aquietamos e procuramos nos encontrar com a nossa essência, conversar com Deus, com o anjo de guarda, com o espírito protetor, com aquilo que você achar conveniente, não importa o seu credo religioso, mas você não está sozinho. E quando você conversa, seja com as plantas, com as árvores, a resposta vem. Não é a árvore que vai lhe dar a resposta, mas essa voz que ele fala internamente. Eu brinco dizendo que é o meu espírito da verdade, que fala a minha consciência, que me diz vá por esse caminho, vá pelo outro. Quando algo está fazendo que está errado, que não está lhe agradando, você pergunta, como posso mudar? Me ajude, eu estou sentindo dificuldade, não estou conseguindo. E tente infinitamente. E você vai conseguir celebrar, assim como os xamãs celebram a Manterra, você vai celebrar honrando esses espíritos abençoados que nos cercam, seja os espíritos da natureza, seja os espíritos desencarnados, ou seja, os espíritos parentes próximos, que já viveram conosco, que sabem das nossas dificuldades e que sopram aos nossos ouvidos, porque, como diz Kardec, que no nosso mundo, os espíritos interferem na nossa vida de tal forma que são eles que nos conduzem. Mas para que eles nos conduzam, nós precisamos oferecer oportunidade, meios, mecanismos, ouvir uma música, aquietar o nosso coração, fazer um evangelho no lar, ver bons filmes, que tem tanta coisa boa para ver agora, e com isso você entra numa faixa e consegue buscar um novo significado para a sua vida, porque a primavera em nossas vidas significa um novo significado. A primavera como um momento de florescimento, de recomeço, de clareza, de iluminação, nos inspira tudo isso a buscar um novo significado, abrir a janela da sua casa. Não importa se é uma tapera, se é uma mansão, se é um apartamento, se tem um jardim, mas abra a janela da sua vida, abra a janela do seu coração, olhe para o sol e veja, como diz a música de Roberto Carlos, que lindo amanhecer do dia. A felicidade até existe. Acredite que a felicidade é esse poder estar vivo, ter a oportunidade de reescrever sua história, abrir os olhos e enxergar, sentir o aroma das flores,
sentir o aroma do seu alimento, sentir o aroma da sua casa limpa. Todos esses significados levam a você a um sentimento de gratidão, porque você tem casa, porque tem um lar, porque tem alimento, porque tem o sol que lhe alimenta, porque tem o oxigênio, sem precisar usar nenhum aparelho. São riquezas grandiosas que nós temos e que nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como dizia Jesus. Buscar a luz e a força interior que você tem, assim como essa fluidez para o caminho. Mas com isso nós precisamos favorecer essas condições, eu volto a dizer, porque não se enche copo de água emborcado, ainda que chova torrencialmente. Você precisa estar aberto para esse novo momento de transformações, para dar um salto na primavera. Cada dia é uma nova oportunidade de produzir novas sementes, porque a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. E quando nós temos essa certeza, nós temos que procurar semear boas sementes, não só para nós, mas como também no caminho e para os outros. O índio foi além desse conceito, você veja, tão simples o indígena, mas ele foi além desse conceito da primavera, crendo que as sementes que agora plantamos são para a próxima vida. Trazendo para o nosso conhecimento espiritual, nós vemos que a nossa vida de hoje é um resgate do nosso passado espiritual. Por isso nós temos problemas e dificuldades, mas o que nós estamos fazendo hoje são a maquete da nossa vida futura. Se você quer ter uma vida plena, de alegria, de felicidade, de justiça, de beleza, plante. Ah, mas eu estou plantando e não estou vendo o resultado. Não seja imediatista. Olhe para o Evangelho. Tem sementes que caem na pedra, tem sementes que caem no espinheiro, tem sementes que caem no solo fértil. E tem sementes que são comidas pelos animais, mastigadas, digeridas. Depois do processo de defecar, eles colocam no solo e aí é que essa semente vai brotar. Tem sementes que é necessário colocar na água quente para que elas acordem. Assim são as coisas que nós fazemos na vida e a nossa própria vida. Sentimos muitas vezes dificuldade de aprender coisas tão simples. Passamos por uma dor, não aprendemos. Vem uma dor maior, passamos para parar, a refletir, a olhar o outro de forma diferente. Porque nós não podemos esquecer que o Evangelho nos diz que nós estamos no mundo para aprender a amar e servir. E aprender a amar não é fácil, é um exercício de todo dia. É aprender a amar os que são difíceis de amar. Amar quem a gente ama é fácil. É por isso que numa família, quando vem reencarnado, vem pessoas difíceis, vem pessoas complicadas, vem pessoas que nós amamos, sentimos uma afinidade imensa. Temos pessoas desconhecidas da nossa família, amigos que encontramos casualmente, que sentimos de imediato esse amor, essa afinidade, esse conhecimento, esse diálogo tão fácil que muitas vezes dizemos assim, é verdade, você me compreende muito mais do que meu irmão ou do que minha mãe, não importa. Aí você está vendo essa realidade. Almas que já conviveram juntas em longas eras, já aprenderam, já fizeram a lição de casa, já aprenderam essas afinidades, esse diálogo e essa compreensão. Então, se separam para serem sementes em outras famílias. E Deus, que não é burro, faz essa alquimia divina, coloca os melhores com os piores, os mais difíceis com os mais fáceis, os que sabem fazer mais resiliência com aqueles que não sabem. E nesse caldeirão, tudo misturado, que se chama família, aprendemos o que queremos ser, o que não devemos ser, como devemos agir e como não devemos agir. E vamos também com a nossa ação, exemplificando tantos outros, mesmo sem consciência, que às vezes vamos fazendo as coisas por fazer, como nós achamos que é natural, que todo mundo deveria fazer. Mas, na verdade, nós estamos influenciando o meio que vivemos, porque nesse mundo, uns vieram para ser influenciados pelo meio e outros para influenciar o meio. Quando eu paro para estudar sobre um assunto,
para dividir com vocês. Eu disse no início, eu sou a primeira beneficiada, que eu faço uma revisão de quantas coisas ainda preciso melhorar. O fato de estar aqui falando com vocês não significa que eu não tenha dificuldades de aprendizado, que eu não tenha dificuldade de vida, de família, de aceitação. As minhas dificuldades são iguais a de todo mundo, com a diferença que eu já identifico e me esforço para aprender e modificar. Não é fácil. São anos e anos querendo falar baixo, querendo falar manso. Já fiz até curso. E a pessoa com quem eu fiz o curso na época me disse assim, eu falei, assim, eu acho minha voz agressiva, minha voz é de taboca rachada, é um timbre muito forte. Eu queria modificar isso. E ele me disse assim, se você já tentou e ainda não conseguiu, é porque ainda não é a hora. Não esqueça que foi essa sua agressividade que lhe trouxe até aqui. Aquilo me calou fundo, eu parei para analisar. Trabalhei a vida toda com refeitório, com restaurante, comandando homens, servindo caminhoneiros da Nestlé que almoçavam no refeitório, numa época em que os homens não queriam ser conduzidos por mulheres, numa época em que comandar garçons era muito difícil, porque os homens não gostam de ser comandados pelas mulheres. E a gente teve que enfrentar e ser meio homem, enfrentar uma vida com dificuldades para criar filhos sem emprego. Foi uma luta muito grande e foi essa agressividade, não no sentido da voz, mas a agressividade de enfrentar a vida, vencer dificuldades e problemas que me trouxe até aqui. Então talvez a hora, agora eu já consiga voltar para a fonoaudióloga e fazer um curso para falar manso, para falar baixo. Quem sabe aprender a cantar, tocar violão e ter uma vozinha doce, nada é impossível. Devemos continuar tentando, porque não há como escapar de nossas ações do presente. Cedo ou tarde, nosso passado reaparece. E o nosso passado, eu particularmente digo, meu passado me condena. Não devo ter sido boa bisca, devo ter sido uma pessoa, eu brinco, digo assim, eu joguei dado no manto sagrado, eu tentei seduzir Jesus. Na hora que chamou todo mundo para escolher Jesus ou Barrabás, devia estar lá no meio da multidão, Barrabás, Barrabás, e Jesus foi crucificado. E hoje a nossa tarefa é exatamente fazer o caminho de volta, mostrar que na nossa vida é seguir Jesus ou atormentar-se. Não tem como ser diferente. É buscar esse ensinamento de Jesus, que tem nada mais, nada menos do que 2.220 anos. E nós ainda temos dificuldade de exercitar. Quando ele diz, se te pedir a manta, dê também a capa. Se te pedir para caminhar 1000 passos, caminha 2000. Quantas vezes somos tão intolerantes, não conseguimos dar nem 500 passos, quanto mais 2000. Quantas vezes nos pedem a manta e nós não conseguimos dar a blusa, quanto mais a manta. Porque estamos nesse caminho de aprendizado, somos espíritos calcetas, teimosos, mas temos que olhar para esses exemplos da natureza que estão à nossa volta. E eu gosto muito quando eu vejo que tudo brota na natureza, que mesmo aquelas árvores que são cortadas, ceifadas, queimadas, como tive um exemplo de uma aroeira na minha casa, que foi derrubada no período da construção e continuava brotando. Os pedreiros pegavam, queimavam todo dia o lixo do dia em cima daquele tronco de aroeira. E assim virou cinza. Queimava, botava todo dia o lixo e queimava. Passou-se o tempo, só ficou aquele carvão e aquela cinza. Veio aquela chuvarada, que foi uma chuva tão forte que chegou a derrubar o forro da minha casa de festa recém-inaugurado, porque a parte de cima não estava pronta, molhou a parte de cima, molhou o gesso e caía diariamente uma placa de 600 metros de gesso que eu não sabia o que fazer. E quando olhei, após aquela chuva, que vi aquela aroeira brotando entre as cinzas, entre os pedaços de carvão, cada broto mais lindo do que o outro. Eu olhei e disse, ô Senhor, Tu és misericordioso. Se é capaz de dar a uma árvore da natureza
a força de se restaurar, eu conto contigo também, para me dar força para continuar, para renovar, para buscar recursos para que eu consiga refazer esse trabalho dessa obra, que não tinha mais dinheiro, não tinha mais como tomar empréstimo e, além do mais, estava naquela fase que tinha que botar para funcionar porque tinha que entrar dinheiro. E eu olhava para aquela casa com aquele teto todo rebentado, não sabia o que fazer. Um belo dia amanheci com a ideia de mandar tirar tudo. Fui numa loja de malha, comprei umas malhas, uma peça de malha, forrei todo o telhado. O forro da casa ficou parecendo uma tenda indiana. E anunciei para alugar para festa. Naquela época, há 13 anos atrás, foram R$ 600 dividido em 10 parcelas para poder pagar aquele forro tão importante para continuar. E botei para alugar por R$ 500, que era um preço barato. As pessoas vinham, achavam maravilhoso. Você vai deixar essa decoração como se tivesse acontecido uma festa no dia anterior. E eu dizia, posso deixar. Quando vinha um que era para um casamento mais chique, tempos depois, olhava e dizia assim, eu não gosto de malha. Malha estava passando da moda. E eu disse, não se preocupe, seu casamento vai ser daqui a um ano, até lá eu já coloquei o forro. Aí eu contava a verdade do que tinha acontecido e a pessoa fechava o contrato. Só que os meses foram passando e eu precisava colocar o forro e não tinha dinheiro. E um belo dia o banco me liga me oferecendo um valor e eu, dando aquela pose de quem não precisa, disse, olha, eu não preciso de tanto. 15 mil resolve meu problema, eu só quero dar uma pintura na casa de festa que está começando a precisar de uma pintura. Vou olhar como é que está seu crédito e se tiver tudo ok, de tarde está na sua conta. Quando eu olhei de noite, o dinheiro já estava na conta. E aí eu botei a mão na cabeça, como eu ia fazer, que eu já pagava o empréstimo, como eu ia fazer para pagar mais outro. Aí a ideia vem. Quando eu falo a vocês de parar, conversar com Deus, com a espiritualidade, é aquietar e deixar a criatividade florescer na sua mente. E foi assim que eu achei que deveria tirar aquele forro e transformar todo em forro de cadeira, que a moda na época era cadeira com forro. Tirei aquela peça toda de forro, mandei lavar na lavanderia, transformei em forro de cadeira. E peguei o dinheiro, fui ver para botar o forro definitivo. Só que o valor, tanto fazia ser parcelado como dividido, era o mesmo. Aí resolvi comprar umas cadeiras e mesa para alugar para a casa de festa. E não é assim que estava numa promoção 10 vezes sem juros e se eu pagasse à vista não tinha desconto. E assim eu deixei o dinheiro no banco, fiz os forros das cadeiras, comprei as cadeiras e a mesa e de R$ 500 passei a alugar o espaço por R$ 1.500. Dessa forma, eu já garantiria o pagamento da parcela dos empréstimos e para encurtar a história, fato é que choveu, foram os melhores anos de trabalho, aquele dinheiro emprestado passou a ser um capital de giro, porque o aluguel das mesas e das cadeiras e a casa com a melhor apresentação subiu o valor, paguei tudo, não tem dívida e hoje, passado 13 anos, eu estou contando história para vocês, botando a cabeça para funcionar, pensando em ressignificar. O que vou fazer? Como proceder? Não quero mais perder noite, não quero mais amanhecer o dia, quero agora fazer um trabalho mais light, quero ter a certeza de que vou trabalhar para manter a cabeça ativa, mas não vou mais me escravizar. Meus filhos já estão criados, formados, não preciso mais ter essa preocupação do pão nosso de cada dia. E se eu quiser parar, posso parar tranquilamente. E aí vem as ideias florescendo, de cuscuzaria e soparia, ou de fazer eventos para carta marcada para 10 pessoas. Eu não sei o que vou fazer. De fazer uma escola de nutrição da alma, onde possa ter todas as pessoas que realizam trabalhos para equilibrar o corpo e a alma. O que vou fazer? Não sei, não importa. O importante é manter a mente acesa,
criativa, sintonizada com o alto, com a vontade de acertar. Isso vai alimentar, vai nutrir. Pode ser que eu acabe de falar com vocês hoje e amanhã vá para o mundo espiritual, não esteja mais nem aqui. Mas o importante é até o último suspiro da nossa vida, manter a chama acesa, fazer a resiliência, ressignificar, florescer sempre, fazer da nossa vida uma primavera constante, colocar cores em nossa vida. Olhe para a sua casa, veja o que é que você pode mudar. Não importa se você não pode ir para a floricultura comprar flores, renove os arranjos de casa, pegue matos do quintal e renove com as flores artificiais dentro da sua casa. Coloque uma roupa florida, coloque uma flor no cabelo, coloque um batom alegre. Vá colocando as cores, sinta-se confiante, sinta-se melhor, porque você primeiro precisa estar bem com você mesma. Porque Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você não estiver se amando, você não vai conseguir transmitir para ninguém esse amor. E o amor passa por determinadas fases. Primeiro, você vai respeitar. Como nós, do tempo antigo, não amávamos nossos pais. Nós tínhamos medo e respeito, porque a educação foi na base do medo e do respeito. Nós tínhamos medo, depois respeitávamos. Quando a maturidade chega, nós agradecemos a mãe e o pai que tivemos. E hoje são referências, porque nós olhamos para trás e vemos que nós conseguimos admirar a coragem como eu tenho de minha mãe, que já está no mundo espiritual, mas que saiu há 90 anos atrás de Belém do Pará, para vir ao encontro de meu pai em Salvador, tentar uma vida, vindo num navio de Belém para Salvador, que levava quase 60 dias, numa terceira classe, com uma filhinha no braço, para tentar constituir sua família ao lado de meu pai, que estava tocando piano em Salvador. Então vocês vejam, isso era um ato de coragem, porque quando eu nasci, minha bisavó veio de Belém para meu parto, eu tenho esse documento guardado, é como se fosse um passaporte carimbado pela polícia, dando autorização àquela senhora de 60 anos viajar sozinha no navio para vir à Bahia, porque ela vinha para meu parto. Então você veja que eu estou falando de um tempo que não tem 100 anos. Então foram mulheres guerreiras que desbravaram, elas não têm nome na história, mas elas desbravaram esse mundo de meu Deus, para conseguir criar famílias, dar referências. Então elas são ídolos para nós. Isso aí gera o amor. Então primeiro nós respeitamos, depois nós admiramos e depois nós amamos. Eu não sei se eu estou na fase de me amar, mas eu estou na fase que me admiro, que eu me olho no espelho hoje e digo assim: Célia, tu é o cão de calçolão chupando manga. 9 meses presa dentro de casa, sem poder fazer o que sempre fez. Viveu a vida toda em evento de 200, 300, 500 pessoas. Fez evento de 3.000 pessoas em Ilhéus, saiu daqui com 10 pessoas, com seus filhos numa Kombi. Vai fazer um Réveillon de Araqueta e Crocodilo para 3.000 pessoas. E hoje está dentro de casa, sem fazer festa, sem fazer eventos. Família grande, da minha procedência, da minha própria. De vez em quando a gente dá uma fugida, vai na casa de máscara, faz um aniversário sem aglomeração, como hoje, aniversário de meu neto. Mas é uma vida diferente de tudo aquilo que sempre fizemos. E, no entanto, eu estou bem, eu estou em paz, em condições de chegar aqui e dizer a vocês: prossigam, tentem, façam da vida de vocês uma primavera, porque vale a pena. Viver é a arte do confronto e vale a pena viver. Então, esses exemplos da natureza são para nós olharmos e transpormos para a nossa vida os exemplos das plantas, das águias, de tudo que nos cerca, do sol, do equilíbrio do sol e da lua, para que a gente possa sempre assim olhar que a natureza nos convida para examinar diariamente o nosso modo de ser e nos decidirmos nos nossos sistemas de crenças e ver o que serve e o que não serve. E isso é evangelho, é separar o joio do trigo,
É você olhar o que serve e o que não serve, aprender a tomar decisão, usar o seu livre-arbítrio da melhor forma possível. Tem dias, é verdade, que a gente tem a impressão que o mundo veio abaixo, que chegou no fim do túnel, que olha para frente e não vislumbra a saída. Mas quando você perceber que tudo está escuro, é como aquele dia de temporal que parece que nunca mais vai parar de chover, nunca mais vai clarear. Chuva, relâmpago, trovoada. E aí de repente você deita para dormir quando chega de manhã. É um sol tão lindo, um céu tão aberto que parece que nunca choveu. É a necessidade de fazer a limpeza desse universo, das energias densas, para que o sol abra na sua intensidade. Assim é nossa vida. Tem momentos difíceis que parece que nós estamos no fim do túnel, mas nesse momento, pare, ore, agradeça, se entregue, pergunte o que eu devo fazer nesse momento, qual o caminho a seguir. E com certeza você vai ver que existem novas possibilidades. Parece que todos os nossos projetos, os nossos objetivos foram levados para bem distante. Não, não acredite nisso. Acredite que aquilo é só uma pausa necessária, um freio de arrumação, uma parada obrigatória para a reflexão e prosseguir com toda a força que Jesus nos mostrou na sua caminhada, quando ele veio cumprindo a sua tarefa, que ele sabia o meio que ele estava vivendo, com quem estava vivendo, ele sabia que Pedro ia negar 3 vezes, ele sabia do comportamento de Lázaro, mas nem por isso ele se desesperou ou deixou de realizar a sua parte. Veja que quando ele vinha no caminho do Gólgota, carregando a sua cruz, ele já vinha perdendo as forças. Devia ser o momento do fim do túnel, de término das possibilidades. Talvez tenha passado no seu pensamento aquela frase que ele usou mais adiante: Pai, por que me abandonaste? É natural, ele estava no mundo de humanos e esse comportamento era humano. Mas aí aparece o Cirineu, ajuda a carregar a sua cruz e leva enquanto ele abre um respiro. É na nossa vida aquele momento que parece que tudo está difícil, que alguém vem, nos dá uma palavra de estímulo, de conforto, tem coragem, talvez até mesmo essa fala da agora para dizer: você não está no fim do túnel, você não está no fim das possibilidades. Acredite, amanhã é um novo dia, tudo vai se modificar. E aí Jesus respira, ganha forças, mas o Cirineu entrega a cruz e diz: toma que o filho é teu. Entrega a cruz e Jesus leva até o momento final, deixando para nós a grande lição da imortalidade, a grande lição de que amou até os últimos momentos, quando ele olhou para todos nós ali, que talvez muitos de nós estejamos hoje reencarnados, mas que talvez estivesse ali naquele momento da crucificação, no momento final. E olhou para o céu e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, quando nós estamos atravessando um momento difícil, de ingratidão, de incerteza, ou até mesmo dessas pessoas que nos tiram o ânimo, oremos e digamos: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Dá-me força para prosseguir. E com certeza, parece que é como se ali fosse o outono da nossa existência, como se que fez que secasse todas as nossas esperanças e o vento forte do inverno viesse e gelasse as nossas mãos e gelasse os nossos sonhos acalentados. Mas é nesse momento que você se sente perdido que vem a primavera em sua vida, onde você vai descobrir qual o novo rumo que você deve tomar. E com certeza, quando você conseguir realizar essa tarefa, você vai encontrar uma alegria tão grande de não ter desistido. Porque nesse momento, muita gente passa por ideias absurdas, ideias de desistir, ideias de suicídio, que a vida não tem mais sentido. Continuar para quê? Gente que perdeu patrimônio, gente que teve que fechar suas empresas, gente que teve que despedir funcionários.
Mas será que é o momento de desistir? Será que é o momento de suicidar? Jamais. Nunca desista da sua vida, porque quando você lê livros espíritas, quando você lê Memória de um Suicida, você vê que quando passa um filme do lado de lá, para eles reverem aquelas situações de desespero, a solução estava a um passo do caminho. Era naquele momento crucial que a solução estava chegando. E as pessoas que desistiram, que se suicidaram, que desistiram da vida, lamentam e choram profundamente por não ter sido persistente o suficiente para desfrutar das belezas. Porque quando você desiste da sua vida e você cai, muitos caem com você. Seus familiares, seus filhos. É um sofrimento generalizado, sem necessidade. Você não está sozinho, tenha certeza disso. Você não veio ao mundo para sofrer, nem para ser infeliz. Você veio ao mundo para ser feliz, cujo objetivo principal é aprender a amar e servir. Está no Evangelho. E Jesus disse: brilhe a vossa luz. Brilhar a vossa luz é você fazer tudo isso que nós falamos no percurso da nossa palestra. É você vencer um dia de cada vez. É muitas vezes matar um leão por dia, mas acordar com a disposição de enfrentar novos leões, novas feras. Mas a fera principal está dentro de nós, é vencer a nós próprios, a nossa inércia, a nossa incapacidade de prosseguir, de tolerar, de perdoar. Tenha certeza que amando, perdoando, prosseguindo, você vai conseguir vencer todas as dificuldades da sua vida. Faça uma revisão, aproveite o momento final do nosso trabalho, faça uma revisão na sua vida. Não precisa fazer regressão de memória, basta você olhar onde estão suas maiores dificuldades, as pessoas com quem você mais tem dificuldade, as coisas que você mais odeia. Com certeza, as que você mais odeia não são pessoas, as coisas. Injustiça, racismo, preconceito. Lute, porque se é isso que você mais odeia, aí está um motivo de você vencer a você mesmo. E quando você vencer a você mesmo, você vai parar, orar, buscar dentro de você os seus talentos, porque ninguém vem para a Terra sem nenhum talento. Leia a parábola dos talentos, aquele que não tem nenhum, Jesus emprestou alguns talentos. Sendo que nessa caminhada você tem 2 talentos extraordinários que só você tem. Alguma coisa que você faz que ninguém faz igual, ninguém faz melhor que você, que Deus lhe dotou da capacidade para você realizar, e aí você vai encontrar o seu propósito, que é aquilo que você tem a realizar no mundo. Quando você parar e analisar o que é que eu faria o dia inteiro sem me cansar, ainda que eu não ganhasse nenhum centavo, mas eu faria com prazer. E aí você vai encontrar o seu propósito de vida, o que você deve fazer. Nessa hora, colha as sementes do que você tem, com o que você tem em casa. Busque os seus aliados e comece a semear, hoje e agora. Porque com certeza, quando você terminar, faça uma simbologia. Pegue as frutas que tem na sua casa e faça uma boa salada de fruta. Pegue essas frutas que tem caroço, saboreie, pensando em cada uma, agradecendo a vida, agradecendo a elas o alimento que está lhe fornecendo, a energia vital que veio do solo, do universo, que trouxe luz para o seu caminho. Pegue essas sementes e guarde para fazer mudas, para semear em qualquer lugar que você passar, no campo, no jardim, não importa. Saia e jogue essas sementes. Faça essa prática nesses últimos dias do mês, que a primavera foi no dia 23, 24, começou, né? Então, nós temos ainda esses dias agora que vamos entrar no mês de outubro. Recolha essas sementes e vá fazendo saquinhos para você semear onde quer que você vá.
Faça disso uma simbologia na sua vida. Cada semente que você conseguir jogar num campo, faça na sua vida uma nova ação, uma nova atitude. E faça simbolicamente uma sementinha numa caixinha, como se essa aqui eu consegui vencer, essa eu não consegui vencer. Eu consegui passar um dia em silêncio, eu consegui passar um dia sem brigar, eu consegui passar um dia sem fofocas, eu consegui passar um dia sem ver notícias de tragédias, eu consegui passar um dia vendo filmes de amor, de renovação. Quando você passar a fazer esse exercício, você vai ver que maravilha. Porque o que eu estou ensinando a vocês é brincadeira que a gente ensina em evangelização infantil, mas serve para o adulto. Porque os grandes pesquisadores estão pegando pessoas, colocando dentro de uma sala para ver filmes de guerra, de terror, de violência, colhe o sangue e faz o exame. Ali eles verificam que teve uma baixa nos glóbulos brancos e vermelhos, houve uma alteração nas hemácias. Depois ele pega um grupo de pessoas, coloca em uma sala e coloca filmes de amor, filmes que vai mexer com o seu emocional, vai levar você a ter ideias maravilhosas. E quando você fica vendo esses filmes, seu coração enche de ternura, de bondade, de gratidão, de vontade de querer ser assim. E aí eles colhem o sangue e levam para o laboratório. Os seus anticorpos aumentaram, as suas hemácias aumentaram, digamos, a sua capacidade de adquirir doenças, a sua imunidade, que era a palavra que eu queria dizer, perdão, a sua imunidade elevou-se. O que é que nós estamos precisando no momento? Aumentar a nossa imunidade para termos saúde, para vencermos esse vírus que está no mundo todo, levando às enfermidades onde não se tem controle, onde está se tentando vacina e, no entanto, ainda somos vulneráveis. Então, você fazer nesse exercício de semear coisas boas, de pensar em coisas boas e realizar coisas boas, você está jogando para o universo energias benéficas, ajudando a você, ao seu lar, a seus familiares e, com certeza, a circunvizinhança. Porque quando nós fazemos evangelho no lar, quando o nosso lar tem bons pensamentos, bons princípios, ali são atraídos, como as mariposas são atraídas pela luz, assim também são atraídos os espíritos benéficos para vir trazer energias boas para a nossa casa e, muitas vezes, as nossas residências, nesse momento espiritual tão difícil que nós estamos vivendo, com as casas religiosas fechadas, casas que têm equilíbrio estão servindo também de acolhimentos e de hospitais para essas pessoas que precisam de apoio. Talvez eu aqui gravando esteja cercado de espíritos que estão ouvindo o que eu estou falando, trazido por amigos espirituais. Eu acredito nessa interferência espiritual, mas como eu digo, eu sou imortalista, reencarnacionista, mas não relego a minha parte de formação da infância, que fui educada por família católica, tenho na família ubandistas, pai de santos, Seixonoye, e eu sou espírita. Mas esses conhecimentos se fundem, se juntam e nós podemos utilizar a natureza, uma água solarizada, podemos usar uma água no passe que foi solarizada numa jarra azul, estaremos fazendo cromoterapia e energia para o nosso corpo. Fazendo evangelho, estamos atraindo boas energias para a nossa casa. E tudo isso são boas sementes que nós estamos jogando no universo. Portanto, meus amigos, vamos aproveitar a primavera e fazer das nossas vidas uma eterna primavera. Porque tudo aquilo que você faz durante 21 dias, você consegue criar novos hábitos. Estabeleça começar hoje e faça 21 dias essa prática de boas ações e com certeza você ficará com ela inserida no contexto. Você não conseguirá mais ser diferente porque você próprio vai sentir falta dessas energias de amor que serão envolvidas de gratidão por essa espiritualidade que nos cerca e pelas energias do universo, das flores, das plantas e do amor.
que o amor floresça em sua vida, que haja paz, que haja alegria sempre e que, acima de tudo, você seja um sementeiro permanente de amor nas estradas da vida. Um beijo no coração de vocês e muitas boas sementes, agora e sempre.